Bom, problema 2. Tradução automática. O problema de tradução automática ele pode ser visto a partir de um problema desse tipo aqui. Eu tenho uma sequência 1 e eu tenho como objetivo chegar numa sequência 2. Tá. Então aqui, em inglês. The small boy likes his dog. E em português. O menino pequeno gosta do seu cachorro. Tá. Qual que é o problema? Por que tradução automática é complicado? Primeiro que aqui eu tenho menos termos do que aqui. Porque se pegar o his, ele vira duas coisas. Vira do seu. Então já o número de elementos não bate. Segundo problema é, eu não consigo parear uma palavra a outra, porque a sintaxe do inglês é uma, a sintaxe do português é outra. Lembra que eu falei lá da linguística? Sintaxe, a ordem das palavras. Aqui eu posso ver que o small, que é o adjetivo, ele vem antes do substantivo, small boy. E no português é o contrário, o substantivo ele vem antes do adjetivo. Então eu não consigo linkar certinho uma palavra na outra, quando eu estou traduzindo. Né? Então isso é um problema. Para isso, antes eu vou introduzir, vou tentar ser sucinta, modelos de linguagem. Tá? Os modelos de linguagem são muito legais, eles são usados não só no contexto de tradução automática, são utilizados para quase tudo, né? No NLP, na linguística computacional, quase tudo usa isso. Eu tenho aqui 3 frases. Vamos tentar acompanhar o raciocínio. Essa é uma frase de exemplo, essa é uma outra frase de exemplo, essa também é uma frase de exemplo. Esse aqui, essa tabela aqui, é o modelo de linguagem mais intuitivo, mais ingênuo possível, que é o modelo de N-grama. O que está acontecendo nessa tabela aqui é que eu estou relacionando cada uma das palavras do meu vocabulário, eu somei todas as palavras que estão lá, somei todas elas e peguei o conjunto. Então eu tenho essa, também uma frase de exemplo e outra, beleza? Relacionei todas elas com elas mesmas, e aí eu tenho uma tabela. E aí eu vou olhar e eu vou contar quantas vezes esses termos aqui aparecem depois desses termos aqui. Então eu venho aqui, essa e essa uma vez depois da outra é 0, isso não acontece. Aí eu tenho essa é. Quantas vezes o apareceu depois de essa? Eu venho aqui, essa é. Aqui não, então 2. Quantas vezes o também apareceu depois de essa? Essa também, 1. E aí essa tabela aqui, ela toda, ela resume essas relações aqui. E no modelo, esse aqui é o modelo de N-grama quando N é igual a 1. Né? Só que eu posso ter modelos de bigramas, trigramas, quadrigramas. Mais do que isso é complicado. Porque bigrama é o quê? Eu pego, essa é uma frase de exemplo. Essa é. Aí eu pego, é uma frase de exemplo. E eu olho isso para todas as frases que tem no meu corpus. Imagina se você estiver lendo um livro, você quer fazer isso por livro. Imagina se você tiver muitos livros, imagina se você tiver centenas de milhares de dados que você tem que fazer isso. Fica infernal. Imagina ter uma tabela dessa daqui, no seu computador, armazenando. Só essa aqui para caber no slide já foi difícil, sabe? E essa é unigrama. Bom, mas o que eu ganho com o modelo de linguagem? Eu ganho uma sabedoria a respeito das probabilidades entre as palavras nos textos. Eu tenho meio que uma distribuição de frequência, né? O que ocorre, o que costuma ocorrer depois de tal termo. É isso que eu ganho com o modelo de linguagem. Só que aí, Deep Learning de novo, lançaram uma coisinha que ajudou muito, que são as redes neurais recorrentes.
E, bom, também não vou entrar nos detalhes da arquitetura, mas a ideia é, eu vou alimentando minha rede de forma que o meu output ele vai ser o próximo termo da palavra. Então eu começo on. Aí o alvo vai ser João. Aí o João agora ele vai voltar. Aí João, meu alvo vai ser foi. Aí o foi ele vai voltar. E aí, assim por diante. Aí eu posso pegar uma frase, ontem João foi na festa, blá, 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 e ele vai indo e simplesmente esse modelo de rede neural ele vai capturando, ele vai guardando nessas coisas aqui que são os estados, ele vai guardando o passado, as coisas que foram acontecendo. E essas redes neurais frequentes, elas simplesmente elas ajudaram muito na linguística, porque é onde a gente principalmente tem problemas com dados sequenciais. Porque a linguagem ela impõe essa coisa da sequência, uma coisa tem que vir sempre depois da outra. Diferente de uma imagem que tá lá assim a imagem, e aí você analisa e tal. A linguística ela impõe esse problema da sequência, né? E aí a rede neural recorrente ela resolveu muita coisa, né? Ela lançou muita coisa. Aonde o modelo de linguagem é utilizado, agora voltando para a tradução automática, aqui a gente tem uma concatenação dessas redes neurais. Esse aqui, se vocês se lembram daquele desenho lá da rede neural recorrente, tá aqui de novo, aparece aqui de novo esse desenho. E o que está acontecendo aqui eu tenho duas redes, elas estão interligadas, e aí, sendo que a primeira delas, eu vou imputar a língua de origem, e aí eu quero que o meu programa de tradução automática, ele faça uma predição a respeito de uma língua-alvo. E aí eu também mostro para ele a língua-alvo, né? E assim vai ocorrendo o treinamento. Bem, aqui aparece de novo essa questão do embed, só para reforçar de como ele é uma questão importante. Toda essa camada aqui embaixo, ela é uma camada de embed, é uma camada de transformação das palavras em vetores. Então, essa arquitetura aqui ela é meio complexa, o nome dela é encoder-decoder, ou sec-to-sec. Não dá para entrar nos detalhes dela também, mas é só para, mais uma vez, é interessante, temos problemas e é legal estudar essas coisas. Recentemente, lançaram o modelo de linguagem mais poderoso ever, que é esse Transformer. E tem esse site, é muito legal entrar nesse site. Você digita uma palavra ou uma sequência de palavras e ele completa o texto, né? Também é do Google, que novidade. Ele foi treinado na internet. Isso é bastante coisa. Então, eu coloquei lá, I want to have dinner tonight with. E aí ele fez um livro, parece que faz sentido o negócio. I want to have dinner tonight with my friends. And I've got a pretty good head on my shoulders now. E aí o negócio vai ficando tenso, a história vai ficando... É bizarro, dá medo brincar com esse negócio. Mas eu realmente recomendo que vocês entrem nesse negócio aqui, nesse site, e brinquem com ele porque é muito legal. Mas uma coisa ruim é que só tem inglês, né, claro. Você vai falar sobre isso, eu acho. Sim. Questão de como português falta recurso. Diga. Logo na primeira sentença, né? I want to have dinner with my friends and I've got a pretty good head on my shoulders now. Assim, eu leio isso não me traz muito sentido, assim. Ou seja, tem ainda uma coisa meio a ser desenvolvida, né? Tá. Mas assusta um pouco, né? Parece que quer dizer alguma coisa. Sim. Mas assim, aqui eu fico pensando talvez numa expressão idiomática, porque na primeira vez que eu bati o olho, eu falei, do que
tá falando? Eu fiquei pensando se head on my shoulders seria uma expressão idiomática, né? Olha, o que eu realmente me assustei foi com esse what? Eu tava olhando exatamente isso. Meu Deus! E o I'm sorry ali embaixo. O que acaba sendo interessante desse modelo, eu acho que é mais porque ele consegue construir sentenças gramaticalmente corretas. Mas aqui E aí a semântica realmente às vezes ele tem uma volta na questão do Chomsky, né? Exato, porque uma coisa sim. não está desconexa da outra, a gente não pode se esquecer disso, né? Sim. E até, se você me permite, como é que se adiantar um questionamento, como é que se lida com a questão de construção de sentido e contexto? Se eu soubesse essa resposta. É uma provocação no bom sentido. Sim, claro. Para a gente refletir sobre isso, né? Porque a gente sempre aprendeu lá das bases tradicionais socirianas que o significado está preso à palavra como se fossem os dois lados da mesma folha de papel. Nossa! E necessariamente hoje a gente cada vez mais percebe que isso não é bem assim que acontece, né? Sim. É uma questão para reflexão, claro. Eu quero continuar com esse comentário. Saiu uma reportagem nessa semana que uma inteligência artificial conseguiu criar uma vacina, não lembro qual é o doença contra a gripe, o que era. Baseado nos estudos passados, ela minerou o texto, encontrou termos parecidos através dos radicais, ou sei lá o que, e conseguiu juntar os elementos e fez uma vacina eficaz. Então, acredito que os sentidos vêm dos radicais. Eu vou falar sobre isso na minha fala. Nossa, que bom! Mas é muito complicado. E também depende muito. Ela tá numa pegada mais gerativista, quer dizer. Então, assim, isso vai tender a ter umas regras mais estabelecidas. Se a gente for para a sociolinguística, vamos chorar, sei lá, vamos se abraçar, porque são tarefas muito complicadas. Na verdade, o que chama mais atenção desse modelo aí, porque ele é mais extraordinário, é que até então, com os enigramas, com as redes neurais recorrentes, até então o que a gente tinha não chegava a fazer isso. Era muito pior do que isso, era ridículo. E isso já começa a ser... Português ainda é. Mas isso já começa a ser assustador, né? Então, essa é a grande coisa. Aqui eles não estão usando redes neurais recorrentes, eles estão usando modelos de atenção, já é uma coisa mais avançada aí, eu ainda nem sei direito como funciona isso. Mas enfim, é só pra provocar, né? Como é legal isso. Problema 3. Também é bem legal. Automação de legendas. Bom, simples. Eu tenho uma foto e eu quero que o meu computador gere uma legenda para essa foto. Ou um vídeo. Imagina se a gente pudesse ter automação automática nos vídeos. Isso aqui ia ajudar muito, por exemplo, deficientes visuais, né? Seria muito útil. Bom, a questão a gente precisa ter, para que isso se concretize, duas coisas funcionando juntas perfeitamente. E essas duas coisas funcionando juntas perfeitamente são duas coisas que hoje não fazem isso nem sozinhas, que é detecção de image detection, né? Ou seja, eu tenho um modelo que interpreta bem imagens e eu tenho um modelo de linguagem razoável também. São duas coisas ligadas. Eu tenho imagem de um lado e modelo de linguagem do outro. Então, a questão por que eu preciso dessas duas coisas? Porque eu posso ter um modelo que está conseguindo identificar as coisas que estão na imagem. Então está identificando, tem cachorro, tem vaquinha, tem grama. Beleza. E a frase? Eu não posso só soltar esses termos soltos aqui, que isso não é uma legenda, né? Então, para isso, eu preciso meio que concatenar os resultados, né, dessa identificação dos objetos das imagens com o modelo de linguagem
e ter as duas coisas e alimentar os modelos ao mesmo tempo com essas duas coisas, ter pareado, né? Ter imagem e legenda e isso vai fazendo treinamento. Bom, isso já é complicado o suficiente e eu quero apresentar uma das questões que estão bem relacionadas e a gente deve se preocupar bastante. Assim, na inteligência artificial, principalmente, é muita responsabilidade, que é viés. Os vieses dos datasets. E aí, eu queria muito aproveitar, já que a gente está no AI Brasil, Girls, para falar, olha só o que estava acontecendo nesse treinamento desse modelo. Tinha essa imagem, uma mulher sentada, tipo, digitando, o modelo solta. Um homem está sentado na mesa com um computador e um laptop. Por que que o modelo soltou isso, né? Quando eles foram ver, analisar os itens que são mais relevantes, as features, né? Que são mais relevantes para o modelo soltar a legenda, eles só bateu o olho aqui no laptop e nem se importou em ver a pessoa se era homem ou se era mulher. E aí, por que isso, né? Aqui mesma coisa. Nesse caso, dá pra ver que tá errado. Nesse caso, ele acertou, ele falou: um homem está segurando uma raquete de tênis, né, na quadra de tênis. Ele olhou para quê? Ele viu que tinha uma mão e uma raquete. Podia ser um cavalo com uma mão segurando uma raquete e ele ia falar a mesma coisa, sabe? E a gente não quer isso, a gente quer modelos. A gente quer ter mais controle sobre os modelos, o que eles estão fazendo, para onde eles estão olhando, quais são as coisas mais importantes, né? Tem um caso bem interessante de classificação de lobos versus husky, né? Que tinha um modelo sensacional que estava conseguindo distinguir cachorros de husky, lobos de husky, e eles foram ver, tá, por quê? E eles fizeram uma análise dessas assim também. E aí basicamente eles foram olhar o dataset e todos os lobos tinham neve no fundo. Então o que o modelo fazia? Ah, tem um negócio branco atrás, é um lobo. Pronto. Resolvido. Então, bom, isso aqui é bem importante, é bem legal, é um problema também. E é bem importante que tenham mulheres fazendo as coisas. Esses slides são dessa pesquisadora, a Kate Saenko. Ela é muito foda. E ela percebeu que isso estava acontecendo. E aí, tipo, ela está continuando essa pesquisa e vamos torcer para que ela consiga, né? Problema, e o quarto e último problema, automação de diálogos. A última vez que eu vim para cá, eu falei sobre chatbots. E eu falei sobre a ineficiência de chatbots, principalmente. E como tá essa hype, né, de fazer chatbot, e todas as empresas querem fazer, todo lugar quer ter, mas a gente ainda tem muitas questões para resolver. Memória, por exemplo. Eu preciso ter um chatbot que eu falo, eu quero pedir uma pizza de 4 queijos. E aí eu converso com o chatbot, eu peço refrigerante, ele pede meu endereço. Aí lá no final eu falo, então, sabe aquela pizza de 4 queijos que eu falei lá no começo? Posso mudar? Eu não consigo fazer isso hoje com o chatbot. É muito impossível, é muito difícil. É complicado. Identificação de entidades, né? Se eu estou falando com o chatbot, eu falo de uma pessoa, ele saber que essa pessoa, se eu falar dela de novo, ou para ele falar dessa pessoa, é complicado. Complicado também. Identificação de sentimentos. O chatbot perceber que eu estou ficando impaciente, que eu estou ficando saco cheio, ou que eu estou feliz, satisfeito. Complicado. Personalidade. O chatbot vai falar igual com todo mundo? Pô, seria muito legal se ele conseguisse tratar as pessoas de maneiras diferentes, né? Entender as sutilezas da língua, pragmática. Tipo, ele
dificilmente vai entender as nuances, né? A gente vai falando do chatbot. Se eu não falar exatamente aquelas palavrinhas que ele precisa para concretizar a ação dele, ele não vai sair. Vai dar cocôzinho. Bom, é isso. Então, eu espero ter apresentado para vocês. Bom, esses problemas são os que mais instigam, assim, são muito legais. Eu quero convidar vocês, vamos estudar NLP, vamos estudar inteligência artificial, vamos se envolver mais. E eu trabalho no Data Lab, né, da Serasa Experian. A gente sempre chama meninas para fazer entrevista, tem muito pouca gente. E a gente está com vaga para cientista de dados, então podem me contatar, me procurar, mandem vagas, certo?